Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia Cunha, a doutora mamãe, e hoje nós vamos estudar o solo. Em vídeos anteriores aqui no nosso canal, nós estudamos e vimos sobre as camadas da Terra e a formação das rochas, não foi? As diferentes camadas que compõem o planeta foram sendo formadas à medida que o planeta esfriava ao longo de sua formação. Com isso, surgiu a crosta, a fina camada da Terra sobre a qual caminhamos. Inicialmente, toda a superfície da Terra era feita de rochas. No entanto, hoje em dia, raramente nos vemos pisando sobre rochas, mas sim sobre o solo. O solo, é constituído por pequenas partículas sólidas, gases, isso mesmo, e água. Então, o solo ele é formado por um material inconsolidado que está entre as rochas da crosta terrestre e a atmosfera, a camada gasosa da Terra. Inconsolidado significa formado por partículas de materiais que não estão todos, entre aspas, colados uns aos outros, como é o caso de uma rocha. Na verdade, a maior parte do solo é formada por rochas que foram despedaçadas pelo ambiente, o vento, o calor, o sol, a água ou pelos seres vivos. Sabemos que o solo é o material que pisamos, mas será que essa é a única função dele? Na verdade, ele desempenha um papel fundamental na sobrevivência dos seres vivos, pois é nele que se encontram diversos nutrientes fornecidos tanto pela rocha que formou aquele solo, quanto por seres vivos que nele vivem. Todos os nutrientes que encontramos nos alimentos vieram, em primeiro lugar, do solo. Os nutrientes passam a fazer parte das plantas após serem absorvidos por suas raízes. Assim, quando consumimos as plantas, adquirimos esses mesmos nutrientes. O solo também é fundamental para o escoamento e infiltração da água da chuva. Isso significa que é no solo que a água da chuva escorre, também é por meio dele que ela consegue entrar nas camadas mais profundas da superfície terrestre. Você pode observar, por exemplo, que em locais com grandes áreas cobertas por asfalto, há maior ocorrência de enchente do que em locais não asfaltados, como em áreas de campo, por exemplo. Isso ocorre porque o cimento não deixa a água penetrar no solo. Então, o solo é muito importante para a vida dos organismos e a sua qualidade pode ser alterada por alguns fatores, como o uso indiscriminado na agricultura ou a poluição. Em solos poluídos, é possível encontrar vários parasitas que podem causar doenças a seres humanos e a outros seres vivos. O solo é formado pela ação do intemperismo. Intemperismo é a decomposição ou desintegração natural das rochas, ou seja, a quebra em pedaços menores. E pode ocorrer por processos químicos, físicos e biológicos. O intemperismo físico pode ocorrer pela abrasão ou raspagem feita pelos ventos, neve, chuva, além da água de rios e mares. Além disso, o aquecimento e congelamento das rochas podem fazer com que elas se repartam. Já o intemperismo químico depende de reações químicas que ocorrem entre as rochas e os sais, a água e as substâncias produzidas pelos seres vivos. Isso resulta na alteração dos minerais que compõem a rocha original ou mesmo o solo que ela está inserida. O intemperismo biológico é causado pelos seres vivos. As plantas, por exemplo, podem quebrar as rochas com suas raízes. Alguns fungos e bactérias fazem a decomposição da matéria orgânica, um processo que utiliza resto de organismos mortos ou seus dejetos e liberam esses nutrientes no solo. De acordo com a ação do intemperismo sobre os diferentes tipos de rocha e de relevo na superfície da crosta, formam-se diferentes tipos de solo ao longo do tempo. Estes processos de desgaste das rochas são combinados aos transportes e à decomposição dos materiais fragmentados em outros locais, a que chamamos de erosão. Esse é o esquema que a gente está vendo aí, representativo da formação do solo. Então, nessa primeira imagem, a rocha começa a sofrer degradação. Na segunda, surgem os primeiros organismos vivos, que aceleram a desagregação da rocha. Na terceira, a fina camada de partículas e a matéria orgânica contribuem para o assentamento de plantas maiores, e essas plantas contribuem para a fragmentação da rocha matriz
e o aumento da camada de solo. E em quarto, o solo maduro, apresentando várias camadas que é capaz de sustentar uma vegetação mais densa com árvores mais altas. O solo, então, é composto por quatro elementos: ar, água, minerais e matéria orgânica. Por isso, dizemos que ele é constituído por três porções: uma sólida, que é a matéria orgânica e os minerais, uma líquida, que é a água infiltrada, e uma gasosa, que é o ar. Se pudéssemos cortar uma fatia do solo, iríamos ver que ele é constituído por várias camadas. Essas camadas também são chamadas de horizontes do solo. Na natureza, o número destes horizontes varia de acordo com os diferentes tipos de solo, e geralmente nem todos são bem definidos. A quantidade de ar, de água, de minerais e matéria orgânicas varia de acordo com o horizonte, e o conjunto de todos os horizontes chama-se perfil de solo. O horizonte O, que é aquele primeiro lá que a gente está vendo próximo à vegetação, é onde está acumulada a maior parte da matéria orgânica, com animais, plantas, micro-organismos e seus restos em decomposição. O horizonte A é uma mistura de matéria orgânica com componentes minerais do solo, o que torna ele muito fértil. O horizonte B possui grande acumulação de argila que desceram dos horizontes superiores. E o horizonte C é uma mistura de solo com a rocha original, pouco alterada. Abaixo desse está a rocha matriz, isto é, aquela rocha que deu origem à maior parte dos minerais desse solo. O solo de um campo agrícola é parecido com o solo de uma praia? Será que são iguais? Quais são as suas diferenças e quais as suas semelhanças? É fácil perceber a diversidade de vegetação e de plantações quando a gente viaja ou passeia para lugares diferentes, né? Em grande parte, essa variação nas paisagens é originada pelos diversos tipos de solo que existem na natureza. Os solos encontrados em uma região variam de acordo com alguns critérios, como o tipo de rocha que originou, o clima da região, a quantidade de matéria orgânica que tem ali, o tempo que se levou para se formar. Então, é possível perceber grandes diferenças entre o solo de um campo agrícola e de uma praia, como esses que a gente está vendo aí nas imagens. Isso acontece porque cada um desses solos tem um conjunto de características, como cor, textura, porosidade e permeabilidade. Três componentes sólidos, a areia, a argila e o humus, estão presentes em quase todos os tipos de solo. No entanto, a quantidade de cada um vai variar, e essa variação permite classificar os solos em três tipos básicos: arenoso, argiloso e umífero. O solo arenoso é aquele que apresenta mais quantidade de areia em sua composição, por isso é chamado arenoso. Solos desse tipo secam muito rápido porque são bastante porosos, ou seja, contém grandes espaços entre os grãos de areia, o que permite facilmente a passagem do ar e da água. À medida que se infiltra no solo, a água dissolve os sais minerais e os arrasta para camadas mais profundas, deixando o solo pobre desses nutrientes essenciais para vegetais. Assim, devido à baixa umidade e pouca quantidade de sais, esses solos tornam-se impróprios para o cultivo da maioria dos vegetais. As praias e os desertos são geralmente constituídos por esse tipo de solo, o arenoso. O solo argiloso. Quando a argila compõe mais da estrutura do solo, esse é considerado argiloso. Ao contrário do arenoso, esse tipo de solo é pouco poroso. Isso ocorre porque os grãos de argila são menores do que os grãos de areia. Esse solo é compacto e retém água e sais minerais, característica benéfica para a sua fertilidade e para o crescimento de plantas. Porém, quando o teor de argila é muito elevado, o solo fica muito compacto e, como resultado, encharca quando chove muito e racha quando a água evapora. Dessa forma, o solo fica com pouco gás oxigênio para raízes dos vegetais, tornando-se pouco apropriado para a agricultura. O solo argiloso pode facilmente ser identificado em períodos de seca, pois apresenta essa aparência fragmentada, como a gente viu na imagem. Um tipo de solo argiloso muito fértil é o chamado de terra roxa, que ocorre na Argentina e no Brasil.
Quando o solo possui grande quantidade de matéria orgânica proveniente de restos de organismos e fezes de alguns animais, ele é considerado humífero. Ele é composto por cerca de humus, né, de grande quantidade de humus, que garante boa retenção da água e circulação do ar. Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes para as plantas, por isso é muito comum nas florestas, onde a maior parte dos minerais está armazenada no corpo da planta. Quando uma planta morre, suas partes são decompostas e os minerais se acumulam no solo, sendo rapidamente absorvido por outras plantas. Isso garante a reciclagem dos minerais, mantendo o solo rico para as plantas do local. No entanto, quando uma floresta é derrubada para ser substituída por uma plantação, o processo de reciclagem dos nutrientes é interrompido de forma acelerada. Os sais existentes são consumidos pelas sucessivas plantações e o solo empobrece. Isso tudo pode tornar o solo raso, com horizontes pequenos e pobre em sais minerais, pois o desmatamento destrói a sua camada fértil. As consequências podem ser ainda piores no cultivos de monoculturas em larga escala, ou seja, em grandes plantações de uma única espécie vegetal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham aprendido comigo. Não deixe de seguir o canal, de ativar o sininho de notificações e também de me adicionar lá no Instagram, no @ciênciasdoutoramamãe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.